cliente me pediu para falar sobre as doenças do carrapato e eu achei muito oportuno, porque estamos vendo todos os dias notícias sobre febre amarela, que de certa forma é parecida com a hemoparasitose. Ambas são transmitidas por hospedeiros sugadores, como o mosquito na febre amarela e pulgas e carrapatos no caso das hemoparasitoses. Também podemos encontrar uma cor amarelada na pele e na mucosa dos afetados. A outra similaridade é que o índice de mortalidade é alto em ambas as doenças. Por vezes, mais da metade dos que apresentam sintomas pode chegar a morrer. E nos animais, principalmente quando o diagnóstico demora para ser feito e o tratamento se inicia numa fase mais tardia da doença. As hemoparasitoses são doenças transmitidas principalmente por carrapatos e atacam as células do sangue do animal. Pulgas e transfusões também podem inocular a infecção. Outras doenças são relacionadas com carrapatos, como a hepatozoonose, que ataca o fígado, a doença de Lyme, que causa problema nas articulações, e a paralisia do carrapato, que é causada por uma toxina, mas hoje eu vou abordar somente as que afetam o sangue. Vários micro-organismos causam a hemoparasitose. Os mais comuns são heliquiose, micoplasmose e babesiose. Aqui nessa tabela vocês vão compreender melhor. É importante dizer que a doença começa com uma fase sem sintomas ou só com uma febre ligeira e nas semanas seguintes podem acontecer 3 situações diferentes. A primeira, uma fase aguda com sinais mais evidentes e tem um montão de sintomas, febre, perda de apetite, diarreia, emagrecimento, palidez, manchas vermelhas na pele e na gengiva, mucosas amareladas, fraqueza, secreção ocular, perda de pelo, hemorragias pelo corpo, geralmente em mucosas e na ponta da orelha. Nessa fase, o tratamento geralmente é realizado e quanto mais cedo, mais chance de curar. Outra parte dos animais entra numa fase que a gente chama de subclínica, onde não aparecem os sintomas ou apenas um pequeno emagrecimento, uma anemia leve, e nessa fase o animal parece que está bem. E numa terceira situação pode ocorrer a fase crônica da doença, onde ele pode ter um agravamento do quadro e até uma destruição da medula óssea, que a gente chama de aplasia medular. Nessa fase o tratamento pode ser bem mais difícil. É importante dizer que o animal não transmite a doença, apenas o carrapato tem essa capacidade. O cachorro é apenas um sentinela da doença, assim como o macaco na febre amarela. Algumas dessas doenças do carrapato chegam a acometer seres humanos, mas principalmente os imunodebilitados. O diagnóstico a gente faz com exames clínicos, quando geralmente a gente identifica a presença de carrapatos, sintomas de palidez, febre e síndromes hemorrágicas. Constatada a suspeita, passamos para a fase dos exames de sangue, quando praticamente em todos os casos encontramos alterações nas plaquetas ou nas hemácias. A técnica do PCR consegue inclusive identificar qual o micro-organismo que está causando a infecção. Doenças concomitantes pioram muito o prognóstico. Nos gatos tem as doenças virais, como a AIDS felina, a leucemia felina, que a gente chama de FIV e FeLV. E nos cães pode ocorrer uma combinação dessas hemoparasitoses. Não existe vacina, a única prevenção é com a eliminação dos carrapatos. Como não é minha especialidade, a parte do tratamento eu vou perguntar para a doutora Cláudia. Doutora, você que atende direto essas doenças, como é que você tem feito para tratar as hemoparasitoses aqui na Arca? A
Apesar de ser uma doença muito grave, não é difícil o tratamento. Eu costumo dividir em 3 fases o processo do tratamento. A primeira é estudar o resultado dos exames. A gente vai tentar descobrir qual célula está mais afetada. Podem ser só as plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação do sangue. Quando isso acontece, a gente chama de trombocitopenia. Podem ser afetadas só as células vermelhas, que causam anemia, e também a degeneração pode afetar as células brancas de defesa. Tem casos que a gente encontra uma redução em todas as células do sangue, esses casos são os mais graves. Na segunda fase, a gente usa antibióticos específicos para o micro-organismo que está parasitando a célula sanguínea. E a terceira seria uma fase de reposição, quando a gente faz transfusões se for necessário. Dá para escolher qual parte do sangue que o animal precisa mais. Depois é importante a hidratação, porque muitas vezes eles estão desidratados e não se alimentam direito. E por fim fazemos suporte geral, compensando tudo que ele precisa até a gente conseguir vencer essa doença que tem sido tão comum em Curitiba. Obrigado, doutora. Eu tenho certeza que essas suas explicações vão ser muito valiosas para uma porção de gente. E não vamos esquecer que assim que o animal volta para casa, é importante fazer prevenção dos carrapatos em todos os animais que coabitam o local. Combinado então? Até a próxima. Obrigado.